Olá, boa tarde. Quinta-feira, 25 de janeiro. O NT Sul começa agora com transmissão digital em Cachoeira do Sul pelo canal 11.1. Atualize a lista de canais da sua TV para sintonizar o sinal digital. Lembrando que a TV precisa ser digital ou, se for mais antiga, precisa ter um conversor digital. Aí é só atualizar a programação automática de canais para assistir a TV Novo Tempo em melhor imagem, viu? Estamos transmitindo também pela internet. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e envie sua mensagem para a gente. Seja muito bem-vindo! No final da tarde de ontem, por unanimidade, os 3 desembargadores responsáveis pelo caso do ex-presidente Lula mantiveram a condenação do réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do Triplex do Guarujá. Eles também aumentaram a pena de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês de prisão. Uma sessão longa. Pela manhã, o Ministério Público Federal e advogados dos réus apresentaram a sustentação dos recursos da acusação e da defesa. O triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu ao AS Empreendimentos. Não é porque se trata de um ex-presidente da República que nós só vamos aceitar como prova a escritura assinada ou o recibo da corrupção como firma reconhecida em cartório. Na sequência, vieram os relatórios dos desembargadores da 8ª turma. 3 votos e decisão unânime, mantendo a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E depois do resultado, os movimentos sociais levantaram um acampamento no Anfiteatro Pôr do Sol. Eles fizeram um balanço de como foram as manifestações e o que deve acontecer pela frente. Antes da chegada da chuva forte à tardinha e após o segundo voto confirmando a condenação do ex-presidente, o acampamento foi encerrado de forma oficial. O saldo político organizativo do acampamento, ele superou a expectativa, porque além do mais vieram muito mais, dezenas de centenas de militantes aqui. E aqui comprova mais uma vez de que quando a classe trabalhadora organizada diz que vem para uma mobilização, uma jornada de luta, ela provou aqui que nós não vamos buscar o conflito, nós não fazemos conflito. O término da mobilização ocorreu em forma de oração. Do nosso amado Brasil. Do nosso amado Brasil. Vamos resistir. Vamos resistir. E sempre. A imprensa de todo o mundo ficou numa área restrita dentro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas foi dali que saíram todas as informações sobre o julgamento do ex-presidente Lula. Um verdadeiro batalhão de jornalistas e técnicos viabilizou a transmissão em várias mídias do julgamento no TRF4. Cerca de 300 profissionais foram credenciados para acompanhar a votação na área externa do prédio do tribunal e também direto da sala de imprensa, separada por 3 andares da sala de sessão de julgamento. Os jornalistas de mídia impressa, rádio, televisão e internet acompanharam as quase 9 horas de sessão, mais uma de intervalo, por um telão e enviaram as informações em tempo real, não só para o Brasil, mas também para o mundo, com a presença da imprensa estrangeira. A gente teve mais de 300 jornalistas credenciados aqui conosco, trabalhando e podendo viabilizar o sinal, podendo botar no ar o sinal diretamente pelas redes sociais. E acho que isso é muito importante, é uma conquista e principalmente é um ganho para a transparência do Poder Judiciário. O DENIT da região de Santa Maria anunciou ao prefeito Sérgio Gnatti que a reforma da ponte do Fandango começa na semana que vem. A obra no principal acesso à Cachoeira do Sul deve levar 10 meses e custar cerca de 10 milhões de reais. A reforma aqui na ponte do Fandango, principal acesso à Cachoeira do Sul para quem vem de Porto Alegre, Uruguaiana, Caçapava do Sul e região, deve começar na semana que vem.
Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a obra deve levar 10 meses e custar cerca de 10 milhões de reais. A grande dúvida neste momento é como será a travessia nos meses de junho, julho e agosto, quando o trânsito deve ser totalmente interrompido. A pergunta sem resposta é como deve ser a travessia no Rio Jacuí neste período. Em conjunto com a Prefeitura de Cachoeira do Sul, o DENIT busca alternativas que permitam ao menos a travessia de pedestres e veículos leves. Este trabalho inclui uma análise de acessos e a disponibilidade de balsas para o serviço de travessia. O 3º Batalhão de Engenharia de Combate foi procurado na quarta-feira pelo DENIT. Neste primeiro contato para análise da possibilidade de lançamento de uma ponte móvel sobre o Rio Jacuí. A reforma da Ponte do Fandango é responsabilidade da Trena Construtora, empresa de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Após a obra, a capacidade máxima passa de 25 para 45 toneladas. O contrato prevê ainda construção de passeio lateral para pedestres, troca de tablado metálico por concreto armado, troca de rebites por parafusos e nova iluminação. A seguir, você vai ver como está sendo o dia de campo no interior de Cachoeira do Sul. E mergulhamos no tempo para contar a história da velha estação da Ferreira, em Cachoeira. Memórias de quem passou por ali e contribuiu para o crescimento da cidade. Falamos ainda de educação inclusiva. Nós voltamos em 2 minutos. Fique com a gente. A quinta-feira amanheceu com o céu encoberto e muitas nuvens. Em Cachoeira do Sul, o dia deve ter sol entre nuvens e não chove. Mínima de 21, máxima de 30 graus. Na sexta-feira, o dia será de sol com muitas nuvens, sem previsão de chuva. Mínima de 19, máxima de 31 graus. Já no sábado, a chuva deve voltar à Cachoeira do Sul. O dia será de sol com algumas nuvens. Chove durante tarde e noite. As temperaturas ficam entre 21 e 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A quinta-feira começou com muitas nuvens em pontos da metade norte do estado. Entretanto, a nebulosidade diminui hoje no Rio Grande do Sul e o sol aparece na maioria das regiões durante o dia. Uma massa de ar mais seco e ameno ingressa no território gaúcho. Faz calor durante a tarde, mas não será intenso e a sensação de abafamento dos últimos dias não se repete. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 29 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 28. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28. E o clima desse verão tem favorecido as lavouras de arroz gaúchas. Além de ser responsável por 70% da safra brasileira do grão, o Rio Grande do Sul também se destaca na produção orgânica do cereal. Uma aposta dos pequenos agricultores de assentamentos da região metropolitana. O Rio Grande do Sul é referência nacional na produção de arroz orgânico. O grão é cultivado em uma área de 5.500 hectares por trabalhadores de assentamentos rurais. São 500 famílias espalhadas por 16 municípios que trabalham de forma cooperativa. Um deles é Eldorado do Sul, a 25 quilômetros da capital. Aqui é o assentamento Polônio de Carvalho, onde vivem 55 famílias. Juntas, elas trabalham no cultivo do arroz, em uma área com mais de 500 hectares. Seu Adão, a esposa Doroti e a filha, há 10 anos moram e produzem nesta lavoura de 39 hectares. Eles estimam para este ano uma safra de 110 sacas por hectare, o equivalente a 214 toneladas. O arroz está melhor que o ano passado, esse ano eu acho que vai dar mais. Todo o setor também prevê uma boa colheita em 2018, com a produção de 24 mil toneladas do arroz. O produto é consumido no estado, mas uma parte é vendida para São Paulo.
Fora do país, a Venezuela é uma das consumidoras. Os benefícios desse modo de cultivo para o meio ambiente e a saúde são o diferencial. A gente não usa nada químico, é uma terra que vem sendo trabalhada já há 10, 11 anos que as famílias estão aqui, né? Sempre foi produzido arroz orgânico. Tu pode ver aí que não tem nada de insetos que ataca a lavoura, é uma lavoura limpa. Todo o processo de produção, desde o plantio, a colheita e o beneficiamento do grão, é feito nas agroindústrias da cooperativa. Trabalho coletivo e muita organização são fundamentais para o sucesso do negócio, que movimenta cerca de 18 milhões de reais por ano. Demos graça a esse arroz, porque por menos veneno nós não lidemos com veneno nenhum, de espécie nenhuma. Só nós cuidemos da lavoura, nós temos se mantendo dali, demos graças a Deus nós temos isso ali. E hoje acontece até às 4 horas da tarde o dia de campo promovido pelo IRGA, na barragem do Capané, interior de Cachoeira do Sul. A proposta é levar mais conhecimento aos produtores rurais. O Dia de Campo Regional do Instituto Rio Grandense do Arroz recebeu aqui na Estação Experimental da Barragem do Capané estudantes, produtores rurais, técnicos agrícolas e profissionais do setor de 34 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver de onde eles vêm? De Cachoeira do Sul. Formigueiro. Novo Cabrais. Cachoeira do Sul. Candelária. Formigueiro. Novo Cabrais. Para nós é um evento muito importante, em função até dessa nossa crise que o setor atravessa, em função de termos um custo muito alto. E o IRGA hoje trabalha fortemente em cima de nós melhorar a rendabilidade do nosso produtor. Mas isso está muito difícil, porque nós temos o custo que está fora da nossa porteira, que nós não temos como mexer nisso, que chamamos de custo Brasil. São todos os aumentos que tem todos os anos, quanto a energia, folha, combustível, os insumos em geral. E nós fizemos a nossa parte, mas nós não conseguimos com que o produtor de fato consiga ter uma renda. Então o pessoal está começando agora no campo a sair, né? Um roteiro aí que dura em torno de 2 horas e vai poder ver vários pontos importantes aí que o IRGA vem desenvolvendo através da pesquisa, né, e difundindo pela extensão rural no campo, né, de forma prática, aquilo que a gente recomenda que o produtor utilizar na sua lavoura e ter uma lavoura mais rentável, né, mais sustentável. Cada participante recebeu este guia de campo com orientações básicas e um resumo sobre produtividade e renda nos sistemas integrados de produção. Mas lá, nas 4 estações técnicas, profissionais passaram muito conhecimento. O projeto 10+, né, são os pontos fundamentais que nós temos, né, no momento das intervenções para que o produtor ele consiga, né, lavouras com alto potencial produtivo. São 10 pontos basilares que nós temos para estratégias de manejo para que nós consigamos explorar todo o potencial produtivo das cultivares, né? Começa com o planejamento da lavoura, né, para que as intervenções sejam feitas nos momentos certos, para que o produtor conheça os seus limitantes, né, e consiga trabalhar um pouco em função desses limitantes, adequar as suas equipes, enfim, o seu campo, para fazer as intervenções no momento certo. Na verdade, nós estamos preconizando um manejo integrado de práticas agronômicas e culturais e não jogando a responsabilidade apenas em cima dos herbicidas. Esse manejo, então, compreende já desde essa época de colheita, pré-colheita, a retirada das invasoras resistentes que
conseguiram se perpetuar nas lavouras, né? E partindo para outras práticas, como a destruição da resteva, a utilização de rolo-faca durante o inverno, a utilização pela própria pecuária e outras práticas que podem ser executadas durante o inverno. Principalmente a drenagem e a utilização pelo gado e trabalhos superficiais do solo. Se nós fizermos um histórico, questão de pegar final de 2015, nós tínhamos 39 casos de resistência no Brasil. Final de 2017, 2 anos depois, nós estamos com 49 casos. Então, em 2 anos, 10 plantas daninhas resistentes surgiram a mais no estado, sendo que uma delas justamente foi o capim-arroz aí, que se apresentou resistente a 3 mecanismos de ação. Não é 3 herbicidas, e sim, cada mecanismo de ação compreende um grande número de herbicidas. Então isso nos dificulta muito mais, aumenta o custo de produção, e isso o produtor tem que ir atrás, vamos dizer assim, não é que ele está fazendo coisa errada, mas sim fazer de uma forma diferente e contemplar mais práticas agronômicas junto com o herbicida, mas com manejo como um todo na área. Um exemplo disso que a gente fala é fazer no momento da colheita, o produtor tem que fazer alguns questionamentos para ele mesmo, em cada talhão. Esse talhão aqui, qual é o problema? É o arroz vermelho, é o capim-arroz, eu tive problema de atraso na irrigação, e isso ele tem que responder esse questionamento e já começar a fazer esse planejamento para a próxima safra. De onde que o senhor é? Santa Maria. O que o senhor aprendeu até aqui na manhã de hoje? Aprendi um pouco de tudo que falaram aí, principalmente naquele quadrinho de terra lá da arroz lá. Aprendi que o bom é plantar o plantio direto, trabalhar a palha. Redução de custos, essas coisas aí é muito importante, do jeito que está a crise, né? Então, quanto reduzir custo é importante. E os drenos, enterrar a palha para apodrecer mais rápido, menos palha para atrapalhar no plantio, né? Isso é importante. Interessante que eu achei ali que eu às vezes me perdia, né? Eu achava que teria que deixar mais tempo o arroz com água dentro, depois de maduro, a hora que estava amadurecendo, né? E eu tô vendo que pode ser tirado antes, né? Colher com a terra mais enxuta, né? E economiza em tudo, né? Porque colhendo no enxuto economiza diesel, mão de obra, no preparo do solo depois, né? No próximo plantio, né? Então achei muito interessante essa parte. O que nós temos hoje aí, nós estamos com uma expectativa de termos em torno de 1.000 pessoas, onde a grande maioria são produtores, para que eles de fato consigam ver isso, consigam entender a importância que tem a rotação, a importância que tem os manejos corretos. E todos esses participantes almoçam o tradicional carreteiro do IRGA. Os chefes começaram a preparar bem cedo. Eu sei que nesse horário tem muita gente em casa que está almoçando e por aqui é de manhã ainda e essa turma toda está preparando o cardápio para todos os participantes aqui do dia de campo. O que está saindo de bom aqui? Nós estamos fazendo uma panada de feijão, né? A feijoada e mais um carreteiro para 1.200 pessoas. Nós estamos fazendo agora, preparando o molho para depois botar a carne e botar o arroz perto do meio-dia por aí. Quantos anos já fazendo esse serviço responsável pelo cardápio aqui nos encontros? Hoje, eu estou com 37 anos de casa, mais ou menos 20 anos nós estamos fazendo esse cardápio aqui na casa. Eu e a equipe aí, temos a equipe do IRGA aí, estamos fazendo esse carreteiro para essa turma hoje aí, né? Que é um prazer para nós fazer todos os anos isso aí. Já dá para arriscar uma provinha? Não, ainda não, porque tá só um molho, né? Tá só cebola, tomate, coisa ainda não. Só mais tarde. A gente comilona, né? Enxerga uma panela nessa. Mas 11h45 pode vir aqui, pode ter uma provinha já, tá? E aí, turma, me contem, hein, como é que é encarar, porque 1.200 servia que um panelão desse, não é assim. Não é fácil, né? São quantas horas de trabalho aqui? Dá 4 horas. 4 horas aqui. Só mexendo aqui. Além do carreteiro, então, tá saindo feijão. Feijão com... vai ser tipo uma feijoada. A turma aqui vai estar
está bem alimentada. Vamos receber uma feijoada e um carreteiro bem bom, bem gostoso, bem saboroso para o dia de hoje. Gostinho de comida gaúcha mesmo. Gostinho de comida gaúcha, isso aí. Então tá, acho que eu vou ter que voltar aqui mais tarde. Não, mais tarde você volta para provar. A provinha vai sair do carreteiro e do feijoado. Tá bom? Então, obrigada, tá? E nesta semana, Denise Belladonna começou uma série especial do quadro Educação sobre inclusão de alunos com algum tipo de deficiência. Hoje, Denise recebe uma psicopedagoga no estúdio. Acompanhe. Boa tarde. A aprendizagem do aluno incluso vai além das paredes da sala de aula, além do planejamento do professor e até dos seus saberes muitas vezes. E para ir além da docência da sala de aula, eu hoje estou aqui com a Marluce, que é psicopedagoga, e vai conversar um pouquinho conosco sobre a experiência dela, tanto na formação, como também em tratamento e trabalho com crianças de inclusão. Ela frequenta, inclusive, as escolas e tem bastante para repartir conosco aqui. Boa tarde, Marluce. Boa tarde. Marluce, quando se fala ou se lê sobre Vygotsky, ele fala de uma região proximal de desenvolvimento. Ele fala que o meio, ele fala então que a criança, ela depende dessa região para a aprendizagem. O que representa essa região proximal de desenvolvimento para o aluno incluso? É muito importante, né? Porque toda a interação ajuda a criança a fluir na aprendizagem. Então, Vygotsky, ele acredita que o desenvolvimento humano e a aprendizagem, ela só ocorre quando o indivíduo interage com o meio, né? Então, a criança, ela já é um ser social, que ela nasce num ambiente social, que é a família, que é a sua primeira interação com o meio físico e social. E, posteriormente, vem a escola complementar essa socialização e essa aprendizagem. Pelo que tu disseste, Marluce, os pontos afetivos e sociais estão garantidos nessa interação do aluno incluso com o aluno da sala de aula regular. Agora, com relação à aprendizagem, o professor, eu sei que é o mediador nessa situação. Como que o professor pode fazer isso acontecer? E é possível que haja aprendizagem ainda para o aluno incluso, além desses avanços sociais e afetivos? Eu acredito que para o aluno, a criança, né, fluir no processo de aprendizagem, nessa questão de aprendizagem mais conteudista, formal da escola, é preciso que os sistemas de ensino assegurem todo um currículo, métodos, uma organização de ambiente, de sala de aula, tudo adaptado às condições e necessidades dessas crianças inclusas. Então, essa criança, ela necessita de acessibilidade, tanto em questões de tecnologia assistiva, uso de tablets, materiais adaptados para as mãos, para a escrita, quanto o mobiliário da sala de aula, né, adaptado conforme a necessidade dessa criança. E também outra questão muito latente, na questão de inclusão, que esse processo de mediação do professor no ensino, no processo de ensino-aprendizagem, é importante que o professor saiba o histórico desse aluno, qual é a deficiência ou a dificuldade de aprendizagem dele, né? Saiba das suas habilidades, das suas dificuldades, da sua funcionalidade, o que ele consegue ou não fazer. Toda a adaptação é um meio para a aprendizagem. E um currículo adaptado é a garantia de inclusão de uma criança numa escola de ensino regular. Como deve ser feita a avaliação desse aluno incluso? Ela deve ser diferenciada, né? O professor, ele deve avaliar todo o percurso do aluno ao longo do ano letivo, o que foi trabalhado com esse aluno, os trabalhos em grupos, né? Fotos, vídeos, os portfólios. E essa avaliação, ela é muito mais qualitativa do que quantitativa, né? Ela não tem objetivo de classificar, de promoção, de retenção, nada disso, né? Ela tem que avaliar o aluno conforme o desenvolvimento dele ao longo do ano. Tu falaste em retenção.
No caso, o aluno incluso, ele obrigatoriamente é promovido ou ele pode ser retido se for o melhor, se assim se entender, né, dentro das pessoas que estão trabalhando com ele? Eu, particularmente, eu não concordo muito com a questão da retenção do aluno incluso, né? Independente da deficiência ou da dificuldade de aprendizagem. Porque essa retenção, acredito que prejudica muito o aluno nas questões de frustração, ele se sente frustrado por rodar, ele se sente também com a autoestima muito baixa, porque esse aluno, muitas vezes, ele não vai conseguir dar conta das questões conteudistas, né? E eu acho que o professor ele tem que valorizar nesse aluno incluso muito mais a questão da aprendizagem social, das convivências, das trocas, do que essa questão mais conteudista. No caso afetivo, no caso do aluno incluso, ele fala mais alto. Então, nesse caso, o ideal seria que ele acompanhasse a turma. Não há prazos para aprender na educação inclusiva, né? Porque toda criança tem o seu tempo, a gente deve respeitar o tempo de aprendizagem de cada um. Uma outra coisa que é bem colocada é a questão do monitor. Na tua experiência, o que tu achas? Em que momento esse monitor deveria fazer parte do processo e qual é o papel dele? O monitor, eu acredito que seja um profissional muito importante dentro do contexto escolar. Ele que vai tornar acessível, né, esse currículo e essas atividades adaptadas. E também a função dele vai depender muito da deficiência e do comprometimento da criança. Se ele vai precisar também lidar com as questões de funcionalidade da criança, em relação à alimentação, a ajudar na linguagem, na locomoção da criança, ou em aspectos sociais e comportamentais. Além de todas aquelas questões cognitivas para ajudar a criança a realizar as atividades pedagógicas, né? Então, é ele que vai ajudar a criança a se perceber como ser social atuante no mundo, né? E aí, aos poucos, gradativamente, essa criança vai desenvolvendo autonomia para conseguir realizar as atividades dentro da sala de aula. No caso do aluno incluso, é um trabalho multidisciplinar, né? Com certeza. São várias pessoas trabalhando para que isso aconteça e a importância do trabalho do professor, nesse caso, que é o que vai mediar tudo isso, né? E vai permitir que as coisas aconteçam. Teu ponto de vista, assim, como psicopedagoga que tem visitado as escolas, tem participado de vários processos de inclusão, tu entendes que a inclusão está acontecendo nas escolas? Eu vejo que a inclusão ainda ela caminha em passos lentos, né, dentro das instituições de ensino. Principalmente, assim, na questão de adaptações de currículo, né, de elaboração de PDI, que é um plano de desenvolvimento individualizado para cada aluno com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, né. Eu acredito que seja necessária uma reestruturação do projeto político-pedagógico da escola em relação à educação inclusiva, né? É importante as escolas terem acesso e terem acesso a uma professora de AEE, né, desse atendimento educacional especializado, que as crianças consigam também participar, né, desse atendimento fora do horário, né, da sua aula. E também muitas crianças ainda não têm monitoras na sala de aula, então dificulta o processo de aprendizagem delas e o rendimento escolar não é tão bom quanto uma criança que tem esse acompanhamento, né? E é muito importante que o professor se conscientize que ele precisa adaptar o currículo conforme as necessidades dessa criança, precisa conhecer mais essa criança, né? Suas particularidades, o que ele já sabe, o que ele ainda precisa aprender, né? E sempre realizar formações continuadas em relação à formação, à educação inclusiva. Eu acho que é muito importante o professor ter essa abertura, né, para sempre querer aprender cada vez mais. É uma aprendizagem, é uma troca, né? Sim, com certeza. E eu acho que, na realidade, o professor ele tem que se dispor a fazer essa troca, sim, né? Porque o que vai acontecer? Ele vai crescer como pessoa, como profissional, e vai estar explorando ao máximo as potencialidades dessa criança, que é o que se quer, né? Com certeza, cada criança é diferente de outra criança, então, mesmo que tenha a mesma deficiência, a deficiência do Joãozinho não é igual à deficiência da Mariazinha, então são diferentes, né? Então, em cima dessa criança, das suas necessidades, do que é muito particular nela, que a gente vai trabalhar e construir um currículo para que ela consiga crescer, né, como em conhecimentos, crescer na questão social, na questão afetiva, porque a gente pensa na criança,
no desenvolvimento e na aprendizagem dela. Esse é o foco principal do trabalho pedagógico. Então é preciso que o professor se conscientize de tudo isso, dessa cooperação entre essas pessoas, esses profissionais, para que ele consiga construir um currículo muito bem elaborado para essa criança e conseguir contemplar todas as necessidades da criança dentro dessa educação inclusiva. É essa proximidade, né? Estarmos próximos do nosso aluno, seja ele incluso ou não, conhecendo as suas necessidades, adaptando o nosso plano, o nosso planejamento, justamente porque ele visa contemplar e desenvolver a autonomia de cada uma das crianças que estão na sala de aula. Então, é nesse desafio que nós continuamos, tanto com inclusão, como com as nossas aulas regulares, tentando nos aproximar das dificuldades do nosso aluno, fazer com que ele cresça sempre de um determinado estágio para mais e que ele possa ser a pessoa que a nossa sociedade espera, né? Participativo, aquela pessoa que vai fazer diferença entre os grupos que participaram. Até o nosso próximo encontro. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Uma vaga para piloto de aviação agrícola. Mecânico em manutenção de aeronaves, uma vaga. Uma vaga para técnico agrícola. Instrutor de voo, uma vaga. Pintor e preparador automotivo, uma vaga. Uma vaga para farmacêutico. Uma vaga para operador eletromecânico. Uma vaga para torneiro mecânico. Uma vaga para empregada doméstica. E uma vaga para auxiliar de limpeza. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E agora nós vamos dar uma volta ao passado para contar a história da velha estação da Ferreira, em Cachoeira do Sul. Desde que ocorreu o término das atividades da linha férrea, em 1977, a velha estação de Cachoeira do Sul ficou esquecida. O local, que servia para o transporte de passageiros e cargas, além de ponto de encontro da comunidade local, ficou apenas no que sobrou da obra construída no século XIX. Os registros fotográficos, infelizmente, mostram a degradação da estação ao longo do tempo. Você vai ver agora como era o local e conhecer pessoas que ajudaram a construir essa história. O transporte ferroviário chegou ao Brasil através de Dom Pedro II, príncipe regente que deu concessão a Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, natural de Arroio Grande, Rio Grande do Sul. No dia 30 de abril de 1854, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, o primeiro trem percorreu uma distância de 14 quilômetros, ligando a Baía de Guanabara à raiz da serra. Esta primeira estrada de ferro brasileira recebeu o nome de Dom Pedro II. Mais tarde, tornou-se a central do Brasil. Os trens chegaram ao Rio Grande do Sul em 14 de abril de 1874, na linha que ligava Porto Alegre a Novo Hamburgo. A história da estação férrea de Cachoeira do Sul tem início em outubro de 1885, quando foi inaugurada a estação férrea da localidade de Ferreira. Histórias trazem a memória de pessoas que conheceram ou trabalharam aqui um certo saudosismo. O local pulsava a energia das pessoas que passavam ou comercializavam seus produtos aqui na estação.
levando ou trazendo o que era o principal produto de Cachoeira do Sul à época, o arroz, que contribuiu e muito para o crescimento econômico do município e que levou a cidade ao título de capital nacional do arroz. A cidade, que hoje caminha sobre rodas no asfalto, já utilizou e muito os trilhos dos trens por onde deslizava a riqueza do município. Então eu tenho muitas saudades saudades do pai e da minha mãe. Boas lembranças. Muita. E do meu tio, Alberto Bota e a tia Gigi, que ele foi agente. Quando nós fomos para lá, ele era o agente e muito nos ajudou. Aquela estação é linda. E eu gostava lá do ambiente, do pessoal, era amigo, né? Sincero e tudo, né? Tudo diferente agora, né? Mas eu tenho saudades. A Estação Ferreira representou com certeza um momento de desenvolvimento para esse espaço aqui, para essa localidade, não é o Passo da Areia, porque trouxe movimento de pessoas, trouxe a vida que a ferrovia trazia, a movimentação de pessoas na estação, a oportunidade de crescimento econômico dessa comunidade que aqui vivia, porque com o trânsito dos trens, o trânsito das pessoas, logicamente essas pessoas paravam aqui ou apanhavam o trem aqui, precisavam consumir, não é? E também a facilidade que a presença do trem oferecia para o escoamento da produção dessas pequenas comunidades e agrícolas que existiam por aqui. Houve uma época também de incremento da própria indústria, porque tivemos algumas indústrias instaladas aqui nas imediações. Tem a história de uma fábrica de louças que ficava aqui, de engenhos de arroz, de olarias, quer dizer, o espaço ganhou com a presença da estação e com a movimentação dos trens. Isso começou a acontecer a partir de outubro de 1885. Esse vagão que se encontra aqui no Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul guarda muitas memórias. Lembranças daquelas pessoas que conheceram, trabalharam e até passearam nesses vagões que durante muitos anos foi parte da história de Cachoeira do Sul, já que representava não apenas o transporte de passageiros, mas também o transporte de cargas, principalmente quando se fala no arroz. No início do século XX, o arroz era uma das culturas mais desenvolvidas em Cachoeira do Sul e foi responsável pela pujança, por grande parte do crescimento econômico da cidade. Não se tem como falar em ferrovias e não contar história de pessoas que participaram desse processo. Esse é o caso de Sérgio Zanotto, de 84 anos, 30 deles dedicados ao trabalho na estação ferroviária de Cachoeira do Sul. Mas uma coisa é certa, a saudade bate forte e seus olhos brilham quando olham o vagão recém-restaurado. O que vem na mente do senhor quando o senhor olha isso aqui hoje? Eu sinto saudades, porque em menos de um ano já estava viajando nesses vagões. O senhor me contava que o seu pai trabalhava já na ferrovia? Era ferroviário. O que ele fazia? Era agente de estação, mesmo telegrafista. Né? Isso. E eu continuei no lugar dele. O senhor me contava que já desde gurizinho já estava ali com o pai? Sempre atento no serviço dele, né, para aprender direitinho. E por 30 anos o senhor trabalhou ali como telegrafista lá? Trabalhei 30 anos. Começou aqui na... Comecei no 109 ali, aquela paradinha, né? Trabalhei 2 anos ali, aí o chefe da estação da Cachoeira achou vantagem me trazer para cá. Abriu uma vaga, né? Aí eu vim, e aí me aposentei aí. 33 anos. O que o senhor fazia lá? Telegrafista. Atendia, fazia todo o movimento, né? Eu trabalhava de acordo, que a lei na rede ferroviária era 14 horas, né? Mas para a gente poder sair, entre os colegas, a gente era 24 por 24.
a gente podia sair, passear, né? Via cachoeira. Então toda a rede ferroviária, tudo era 24/24. O movimento ali é grande. Aqui o Resch levava arroz dia e noite para ir para São Paulo. Que aqui o recinto da estação velha aqui era pequeno. Então era tudo carregado na estação de Ferreira, né? Tudo para São Paulo. Né? Cachoeira do Sul é conhecida nacionalmente como a capital nacional do arroz. Do arroz. Naquela época, eram duas as maneiras, né, mais fáceis que o arroz podia escoar. Era através do rio e da rede ferroviária. Então vinha lá de São Lourenço muito arroz também, né? Tinha 2 engenhos em Ferreira, né? Mas a estação tinha um movimento extraordinário, né? Lá era o ponto turístico, lá nos dias de passageiro, né? Todo mundo ia para a estação. Então eu gostava de lá e lamento aquilo lá, tá uma tapera, né? Mas eu condeno o prefeito de Cachoeira, as autoridades da rede ferroviária de deixar destruir aquela estação lá. Dona Sueli Tati, 84 anos e uma lucidez incrível. Muitas são as recordações do tempo em que morou próxima da estação. O pai era ferroviário, portanto conhecia como ninguém todos os detalhes do lugar, que, como disse seu João Marques, era ponto turístico na localidade. Movimento dia e noite na estação, porque tinha os engenhos, tinha o engenho grande do Geni Trindade, tinha outro do Borjoca, muitos trabalhadores. Do Geni Trindade era uma vila, ele fez as casinhas para os trabalhadores, tudo igual. Então, era movimento. O senhor sabe que era tanto movimento que tinha 2 soldados moravam lá, brigadiano. Porque era muito movimento, muito trabalhadores naqueles engenhos, né? E tinha o engenho de São Lourenço, que trazia o arroz para a estação. Nessa época nós morávamos no quadro da estação. E aí ficava na linha de trás da estação, ficavam os carros até a chave, e ali vinha os arroz do Geni Trindade, do São Lourenço, do Alvino Dico. Aí vinha de caminhão e descarregavam a noite inteirinha carregando arroz, enchia aqueles carros, a máquina puxava e vinha mais carro. A gente não dormia. Dona Sueli representou as mulheres da localidade de Ferreira quando o ex-presidente da República, João Goulart, esteve em Cachoeira do Sul. Era um comício pro Brizola. Ele era candidato para governador do estado. Mas como ele não pôde ir, foi o João Goulart. Então, eu tive que me convidar lá o pessoal lá da Ferreira, que naquela época a Ferreira fervia, né? Era muito movimentada. E aí foram na estação falar com meu pai para mim ir lá representar as mulheres da Ferreira, né? E eu fiquei todo o tempo no palanque com ele. Da estação também saiu o casamento do seu João Marques e da Nara, que já estão casados há mais de 60 anos. O senhor está casado há quanto tempo? Eu estou casado de 64 para cá. E onde o senhor conheceu sua esposa? É de Restinga Seca, né? Mas eu conheci na Ferreira, que o irmão dela era meu chefe, agente, né? E ela foi para lá e ela se engraçou em mim lá, vinha correndo atrás de mim. Né? Mas ele é inteligente, ele já foi casar justamente com a filha do chefe. Tá certo? Sim, estratégia. Claro. Ele lembra ainda de um acidente terrível que aconteceu com 2 trens na linha férrea de Cachoeira do Sul. Um acidente que aconteceu lá, que daqui de Cachoeira se ouvia a fumaça lá, e 2 trens se fecharam lá. Um ia entrando no desvio lá, e até eu estava em casa, não estava de serviço, e o meu pai, guarda-chave, também estava de folga, né? E o meu pai previu, descendo o trem, era uma rampa, o trem descia, não conseguia frear, né? E outro ia entrando de Cachoeira daqui para lá, né? E o pai disse, vai dar um acidente. Ele pegou o trem no meio, era gado,
cevada, matou gado, né, e incendiou os lagão, tudo, tanque de gasolina. Então era o pessoal correndo pelo cerro lá, mulher com criança, tudo apavorado, aquele incêndio. Né? Enquanto tinha vapor na máquina petroleira, ela estava apitando, não parava nunca de apitar. Não, a coisa foi triste aquele acidente ali. E a sorte que não houve morte nenhuma, que os maquinistas, os chefes de trem viram que ia do acidente, tinha muita pilha de lenha em metro para carregar para Santa Maria, o trem disparando e eles se atirando por cima. Se machucaram, quebraram costela, mas se salvaram, né? Não morreram. Ficaríamos por muito tempo ouvindo histórias e relatos de quem participou da história da ferrovia em Cachoeira do Sul. Lembranças de um passado que ainda vive dentro deles. Além das lembranças, uma coisa é unânime. Lembram o estado de degradação da estação e lamentam por isso. Causa tristeza, sim. Aquilo ali não podiam ter desmanchado aquela estação de maneira nenhuma. Queria que o senhor visse a estação de Alegrete toda reformada. O Garibaldi está a coisa mais linda, tem um trem de excursão lá todos os dias. Né? E mais outras estações aí. A Ferreira deixaram cair também. Cachoeira do Sul é tida como, até hoje, embora talvez com o tempo se desenvolveu a cultura da soja, mas ficou como capital nacional do arroz. Certamente. Isso aqui foi muito importante para impulsionar toda essa pujança que o arroz deu à região aqui. Com certeza, porque havia, estabelecimentos agrícolas nas redondezas que usavam a Estação Ferreira para o escoamento da produção. Inclusive existem fotografias no Museu Municipal que mostram o escoamento das famosas trilhadeiras produzidas em Cachoeira aqui na Estação de Ferreira. Quer dizer, era um espaço de movimentação, de recebimento e de envio de mercadorias. Isso, claro, que oxigenava a economia, oxigenava a vida desse espaço. Então, a perda da estação, a perda que houve da eliminação do transporte ferroviário no Brasil, pelo menos de passageiros, causou enorme desgaste para a região, com certeza, o enfraquecimento da economia e nos legou infelizmente, essa herança que temos aqui da estação degradada, mas que será com certeza recuperada, porque nós precisamos recuperar essa história, nós precisamos olhar para isso aqui como um marco, como uma testemunha de um momento pujante que nós tivemos na nossa história. E vamos atrás dele de novo, vamos atrás dessa pujança. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê novamente. Tchau!